Como sempre, João, internet caiu. Oh, que serviço de bosta que nós temos, cara. Que serviço. Bom, então, acho que eu já dei uma introdução. Eu espero que vocês que viram o filme, né, me façam algumas perguntas para eu poder começar a falar alguma coisa. Tem você, João Carlos, só tem a Ana. Um dos dois aí, né, que tem que fazer pergunta. Ana, que viu o filme. Por enquanto não, peraí. João Carlos, você que viu o filme. Ah, você viu, né? Você falou que viu. A estratégia, João Carlos está falando, a estratégia de Antônio Gramsci parece ter embarcado aqui no Brasil. Hoje temos muitas escolas em todas as universidades, tirando as cadeiras de exatas, as quais os alunos realmente precisam estudar, dominados por essa ideologia. Temos hoje um Estado muito aparelhado, com pessoas pouco inteligentes e sem competência para estarem nos cargos que ocupam. Um exemplo claro é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Com certeza. No Congresso temos até palhaço, que do seu prestígio junto à população carregou vários nomes a serem eleitos. Temos um presidente da Câmara que, se dependesse dos próprios votos, não seria eleito nem para vereador. E aí está o problema. São eles que fazem as leis e o judiciário dominado assegura que mesmo eles sendo injustas, sejam cumpridas. Como a sociedade pode sair da armadilha de Gramsci, já que não se pode contar com as Forças Armadas, pois seus oficiais foram agraciados com a reforma da Previdência Camarada e com direito ao aumento salarial. Bem colocado, João Carlos. É um problema sério, mas vamos lá devagar. Bom, vamos dizer como é que começou isso. Para chegar... Isso começou quando Marx escreveu, né? Ele não estava preocupado com... Eu digo assim, porque uma coisa é você ser... Mais ou menos, vou me comparar. Eu, quando eu estava na universidade, e que eu vi, que eu era presidente do diretório, em 67, por aí, 66, 67, o que eu observei é que havia uma diferença muito grande entre você amar o saber, né? Ou seja, você, no fundo, o que é? Você quer a verdade, você quer a filosofia, você quer a verdade, você quer a essência das coisas. E a política não, a política você quer mandar. Quanto mais poder você tem, mais você quer mandar. Então, para muita gente, isso traz um encantamento. Você está mandando. Aquele exemplo que eu dei, pô. Stalin, Lenin e Hitler. Pô, em 1 segundo, 2 segundos, Leandora mandava e as pessoas todas obedeciam, invadiam, matavam, faziam isso tudo. Né? E eu notei, na minha concepção, notei assim, eu não gosto disso. Então, realmente, eu dediquei, fiz política nos 3 campos, né? Fiz política estou falando, acho que é a palavra não, fiz política, mas assim, mais no campo para tirar o governo, na ditadura, né? Então, uma política assim, mais política mesmo, não é política tanto quando você faz política de sindicalismo, está mais ligado com a economia, entendeu? Não tanto o outro, que é o primeiro que eu falei, que é o jurídico político. Você está lidando com isso aí e tal.
Depois tem um terceiro campo, que eu fiz política, mas foi numa linha ideológica. Então você forma grupos, você tenta influenciar esses grupos em congresso, ou não que seja, tá certo? Quer dizer, eu me dediquei, no final mesmo, mais no comunismo para mim, eu me dediquei mais à política ideológica e tal, né? Então, por exemplo, bom, antes de chegar em Gramsci, que aí chego em Gramsci, chego em Althusser, chego em várias. Mas o que aconteceu, fazendo o paralelo, né, para lembrar? Marx era mais ou menos assim, mais ou menos. Ele era mais ideológico, queria saber, queria botar no um sistema capitalista, né? Ele, ele fazia esse tipo de coisa. E aí quem implementou mesmo, botou em prática, foi o Lenin. E o Lenin tinha dois pilares. Um era em termos internos e o outro em termos externos. Aqueles comitês, né? O, o Stalin ficou mais com o interno. E o Trotsky mais com o externo. Bom, foi assim, Lenin no centro com essas duas. E assim, foi assim que eles chegaram a se tornaram bolcheviques, tinha um menchevique que era menos gente e tal. E eles chegaram e ganharam, né? E fundaram um partido fortíssimo que fazia o domínio das coisas todas, né? Quer dizer, isso assim, você vê, o Marx mostrava que a estrutura mais determinante era econômica. O resto, quer dizer, fazia parte da infraestrutura. A parte da superestrutura, acima, realmente era o mundo da política, da ideologia, mas o dominante era o econômico, né? E veio o Lenin, né? E, botou firmeza e aquele partido praticamente único, foi a mesma coisa que fez lá com várias coisas diferentes, mas foi com o Mao Tse Tung que fez lá também. Quer dizer, botou e tomou o poder, quer dizer, até Cuba também fez assim, tomou o poder, tá certo? Mas o que aconteceu? Na Europa, você vê que eu estava dando exemplo de Ásia, de América e tal, mas na Europa, o Gramsci, Antônio Gramsci, italiano, ele foi para a cadeia, mandaram ele para os cárceres. Quando escreveu os cadernos dos cárceres. Né? Ele foi para a cadeia. Na cadeia, o movimento está acontecendo na Europa, ele percebeu, né, que não havia clima para você querer fazer um movimento revolucionário, entendeu? Ele começou a pensar o seguinte: por que a gente não faz um movimento por dentro, um movimento sutil, que as pessoas não percebam, não precisa ter esses confrontos que teria o movimento político. Então você vai dominando as coisas, que a pessoa, até no vídeo acho que falei isso, que a pessoa, o Ascolaro Carvalho falou, chega um momento que a pessoa não precisa nem saber que o nome é socialismo, que é comunismo, entendeu? Mas ele estaria comungando com todos aqueles valores da maneira de ver, entendeu? Isso o Gramsci pensou. E o Gramsci pensou assim, bom, então ele inverteu. O Marx acreditava que a coisa partia da infraestrutura. O Gramsci partiu disso, não, é da superestrutura. E tem que ser na ideologia. Tá? Aí ele começou a pensar, mas na superestrutura, na infraestrutura da economia, todo mundo sabe, são empresas, são fábricas, são comércio, é isso aí, né?
Mas na superestrutura, o que vem em primeiro lugar? Salvo raras exceções, o que vem em primeiro lugar são as famílias. A pessoa nasce, salvo as exceções, nasce numa família, depois vai constituir família, né? Vai ter filho, vai ter educação, aí tem que ter escola, tem que ter. Aí começa, entendeu? Foi vendo. A família, escola, entendeu? Aí vai andando por aí. Daqui a pouco o cara está sei lá, está trabalhando no mundo profissional, vai estar sindicalizado em alguma coisa, entendeu? Então ele viu que essa superestrutura, ele tinha que transformar essa superestrutura existente, vamos botar a palavra certa, essa ideologia existente, né? Inclusive ele falava, as pessoas têm uma profissão, mas têm a fé também, vai ter uma religião. Então, mais ou menos assim, tem a família, tem o trabalho e tem a fé. É isso que até a igreja nossa fala muito nesse sentido, de fé, família e trabalho. É isso aí que ele falou, é isso aí que a gente tem que ver, tem que transformar essa ideia. Existe uma ideia existente e a gente tem que mudar essa ideia. Então, por exemplo, ele viu que na família, no geral, né, essa cultura, ela está dentro, pertence à cultura judaica cristã. O catolicismo aqui é o que mandava, né? Ainda manda, mas já teve uma época de apogeu. Então, quando a gente está falando dessa etapa, você vê. E o Gramsci está lá. O Gramsci está onde? Está na Itália, meu amigo. Vaticano, está ali perto. Quer dizer, ele sabe, o pessoal todo católico também. Então, ele sabia disso. Tinha que transformar esse ambiente. Entendeu? Bom, então, ele morreu, claro. Então, as pessoas que foram herdeiros desse pensamento, eu peguei mais esse pensamento, tem vários que herdaram isso, mas eu peguei muito, muito de frente mesmo, comprei a obra dele toda, eu peguei o Althusser, Luiz Althusser, peguei. Né? Então, o livrinho dele básico, que até eu botei, é um dos 160 livros, que eu boto assim, que são bons para serem vistos, eu botei esse livro, que chama-se Aparelho Ideológico do Estado. E aí a pessoa vai dizer, mas, pô, aparelho ideológico do Estado? Porque você tem, tudo que eu mencionei ainda há pouco não era o Estado, era a sociedade civil. Tá? Mas você lembra que eu falei, a economia está aqui embaixo, na superestrutura você tem o ideológico e você tem o jurídico-político. Jurídico-político é o Estado. Entendeu? E aqui desse lado ideológico você tem todo esse ramo que eu falei, da fé, família e trabalho, visto através, né, da igreja, dos sindicatos, essas coisas assim. Bom, então ele viu que ele tinha que chegar até o Estado. Mas não era começar pelo Estado, porque ele já tinha feito a inversão do que foi conseguiu obter na Rússia, né, como é que chegou ao poder lá. Então ele viu, chegou pelo Estado, dominar o Estado, poder, mas através de quê? Da força, da revolução, do golpe, qualquer coisa que você queira chamar. Mas ele não quis esse caminho. Ele quis ir trabalhando pela ideologia até chegar ao Estado. Entendeu? Então você vê que os nomes são bem apropriados, que o João até usou aparelho, que ele falou assim, aparelhado, olha, aparelhado, a palavra que ele usou. Temos hoje um Estado muito aparelhado. Você vê, o nome do livro dele é Aparelho Ideológico do Estado. Você vê, a ideologia e o Estado aqui, quer dizer, o jurídico-político, né? Mas é um aparelho ideológico, você botando a ideologia dentro do Estado. Tá? Então foi essa visão que ele teve, então começou a trabalhar. Aqui no Brasil foi muito visível como é que foi esse trabalho. Né?
Eu mesmo que, como eu falei, que eu era comunista, né? Então, uma das coisas que eu muito usei foi o Alto Cé. Tinha um amigo meu que era doente, fanático pelo Alto Cé, então nós usamos muito Alto Cé, né? E tem uma vez que era um momento para ver quem é que ia levar a direção. Ele era do Alto Cé, né? E eu era do Leme. Então, eu ganhei até essa discussão, né? E a direção foi minha. Então, vamos fazer dessa maneira. Mas eu conheci esses dois lados, né? Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês, por exemplo, da minha experiência? Não estou falando nem da teoria eu conheço, é isso aí mesmo, mas da experiência. Meu amigo, eu usei, por exemplo, desde as aulas, as teses, as coisas que eu escrevi, entendeu? Batilha firme e forte, quer dizer, eu ajudei a aparelhar nós criamos uma pedagogia socialista Pedagogia brasileira. matemática. Pedagogia matemática socialista brasileira. Não, comunista. Pedagogia matemática comunista brasileira. Então, nós íamos para esse congresso, a gente ficava lá para defender isso. E convivi com gente, tem o Paulo Gerdes, que vivia lá na África do Sul, mas embora ele acho que era holandês, nem me lembro mais. Ele vivia em Moçambique. Moçambique. Então a gente tinha bastante contato com esse pessoal todo. Então, assim, eu me lembro que eu fiz você vê que um livrinho que eu fiz, eu botei assim, o quadro negro, o professor, estava dividido o quadro negro ao meio, de um lado estava o burguesão, e do outro lado, acho que era um proletariado. Então, estava mostrando o seguinte, a divisão é o seguinte, você vai ensinar para quem? Né? E a gente via que, em termos de luta de classe, até os problemas, eu comecei a fazer o livrinho botando outros tipos de problemas. Problemas que levavam em conta para despertar esse problema bobinho, assim, não sei o que, viu a uva, você deu 6 caixas de uva para um, deu 3 para não sei onde. No nosso caso, era ligado com salário, era ligado, entendeu? Não, nós fizemos um trabalho, que, usando o espaço até que eu tinha aqui de escola, né, que eu trabalhava com formação de professores, que a gente fez uma comparação do livro didático de matemática brasileiro com o livro didático cubano na época, né? Isso. Então, como é que era a abordagem, eu tenho até hoje o livrinho, como é que era a abordagem dos probleminhas, né, brasileiros nos livrinhos de matemática, e como é que era a abordagem dos probleminhas, o mesmo tipo de probleminha, né, o mesmo tipo de operação que se fazia, não sei o que e tal, mas do livro cubano. Nós usamos um método, agora minha memória vai começar a ratear aqui, mas era assim, estava começando a querer ficar na moda o método de educação comparada. Entendeu? Tinha vários tipos de educação, mas tinha esse método de educação comparada. Mas nós fizemos vários livros. Então, um desses, nós fizemos, por exemplo, um livro só sobre as pedagogias socialistas. Só sobre ela. Fizemos aquela análise institucional. Bom, não adianta que a gente ia começar a falar com várias coisas que a gente fez de trabalho nesse sentido. Porque nós éramos um grupo do Instituto Astrogildo Pereira. O Astrogildo Pereira foi um grande comunista e a gente estava lá fazendo os núcleos. A gente trabalhava com os núcleos. Tinha um núcleo de matemática, mas tinha núcleo também de filosofia, núcleo de economia, tinha vários núcleos de várias coisas. Bom, então a gente fez esse trabalho
e fazia essa luta ideológica, entendeu? Com isso a gente fazia o quê? Eu me lembro que essa é uma pessoa que eu me lembro assim, que eu formei muitos alunos com a cabeça comunista. Então eu sei o que é fazer isso, esse jogo. Então um deles foi muito interessante, que aí eu me tornei espiritualista, e ele ficou fazendo o processo ao contrário, querendo me converter de novo, né? Ele estava também separando da mulher, se não me engano. Aí eu vivi um pouco com ele, experimentei isso, e caramba, eu me senti até um pouco, vamos dizer assim a palavra, um pouco culpado ter feito, e ele não mudava a cabeça dele, né? Então, quer dizer, essa forma de agir, de trabalhar dentro das famílias, da profissão, tanto é que quando eu me tornei espiritualista, meu chão ruiu, porque toda a minha porquê da razão que eu fazia, dava aula tal, era montado nesse espírito, entendeu? Então, quando me vi sem isso, eu quis logo me aposentar, porque eu não aguentava ficar. O que eu ia fazer? Por exemplo, um exemplo. Hoje, vocês vão ter acesso a quem for lá do Voz Messiânica, vai ter acesso às aulas, às 10 aulas da República de Platão. E eu tinha, para o Platão, que era idealista, eu tinha uma raiva dele desgraçada. Quer dizer, olha, inverteu tudo, entendeu? Esses valores todos. Mas eu acho que eu tentei passar uma ideia, até eu falei uma vez, né, quando eu estava aqui, vamos falar, namorando a minha esposa, que é atual, né, aqui, eu me lembro que eu queria fazer a cabeça dela, ficar junto igual, dentro do materialismo dialético histórico. Você vê, até dentro da família já estava isso. Então, esse tipo de vida eu entendo. Agora, eu fazia isso. Agora, vamos mais agora. As universidades fazem isso. Eu era universitário, eu sou universitário. O que é fazer isso? Meu amigo, os livros, você vê os livros que eu dava, o livro de História da Matemática era da União Soviética. Esqueci até o nome dele, qual era. Né? Ibirnikov. Né? Bento Jesus Caraça, o português, mas era comunista. Entendeu? A minha obra toda era montada nesse esquema. Então, se eu fosse apreciar algum trabalho, alguma coisa, ou fazer um trabalho, não sei o quê, eu ia prestar atenção se essas pessoas realmente estavam dando esse tipo de biografia, ou esse tipo de biografia alienada, entre aspas, entendeu? Agora, era eu simplesmente que fazia isso? Não. A universidade estava dominada. Então, as bibliografias, os acessos a livro, vai comprar livro dessa envergadura, entendeu? Então, eu passei, por isso eu sei dizer para vocês assim, a universidade ficou dominada. O João Carlos até tentou livrar ali a coisa das exatas, né? É um pouco verdade, mas eu era das exatas. Então, eu posso dizer para você que nas exatas nós dominávamos também. Entendeu? Porque o domínio não era simplesmente, já até para passar a coisa, mas o domínio se dava onde? A gente tinha associações, a gente tinha pegar a diretoria, pegar a chefia, entendeu? Então, assim, de acordo com quem que você vai botar? Você vai trazer um cara, não, aquele cara é de direita, pô, não vamos botar ele não aqui, pô. Então, entendeu? Com as seleções das coisas. Então, essa foi a vida dentro da universidade. Mas eu fiz trabalho também para fora. Eu fiz trabalho dentro de igreja. Então, a mesma coisa, cara. Entendeu? A minha cabeça é uma cabeça dominada por essa ideia do aparelho ideológico do Estado. Já que nós não conseguimos, ou não quisemos, não sei dizer direito, porque nós não tínhamos talvez clima para fazer o quê? Que foi feito
na Rússia, ou em Cuba, ou na China, como Mao Tse-tung. Nós não fizemos isso. Mao Tse-tung pegou um livrinho ali, ou aquela porcaria no livrinho, livrinho vermelho, que chamava aquele negócio, botou todo mundo para pensar igual. E começou a fazer uma revolução, que ele chamou Revolução Cultural, lembra? Revolução Cultural para impor as ideias dele. Aí daquele professor, quantos foram... Tem quantos filmes que você pode ter visto aí? Massacrados. Os alunos tomaram conta daquilo lá. Eu posso ficar falando muita coisa, eu não quero me perder muito, quero deixar até a pessoa falando alguma coisa. Mas é assim, então, eu passei por isso, vivenciei isso em todos os compartimentos, né? Então, dizendo assim, aqui no Brasil, você vê aqui, a luta qual foi? Ideológica foi que as pessoas chegaram ao ponto, né, que o militar não foi tanto militar, não. Quem assumiu mais isso não foi o Carlos Lacerda, que lembra que eu falei para vocês, desde 1953, eu era lacerdista, junto com meu avô, a gente ia, lembra disso que eu falei? Então, falar assim, 64 arrebenta uma coisa, quer dizer, demorou 10 anos para acontecer, mas o Lacerda, que tinha sido comunista, o Lacerda chefiou esse negócio. E teve outros, aquele Ademar de Barro, teve outros, Magalhães Pinto lá, são pessoas que chefiaram, mas eram civis. Os militares vieram a reboque, assim mesmo porque um deles lá, o general Mourão, se não me engano, ele saiu de lá. E aí os outros foram tomando o negócio todo. Mas não foram os militares são positivistas. Eles não têm muito essa ideia, eles acham que vão governar através da tecnocracia. Entendeu? Isso que é a ideia deles. E não é, eles não sabem nem fazer política direito, entendeu? Então, mas de qualquer maneira, você vê que, mesmo com a ditadura, quem continuou mandando, da forma de Antônio Gramsci, através da cultura, através da ideologia, foi botando semente em tudo quanto é lugar. E aparelharam as mídias, quer dizer, jornal. Quem comprou? O Antônio Magalhães, foi ele que botou o Roberto Marinho na jogada. O Roberto Marinho não era nada. Entendeu? Mas tornou essa potência dessa Rede Globo aí. Injetaram dinheiro, injetaram. Aí a mídia foi sendo dominada. Então, hoje, qual é a ideia deles? É apodrecer tudo que existe aí, botando outras ideias. Entendeu? Pegando tudo quanto é movimento e colocando como se transformando tudo em direito. As pessoas só conhecem direito. Não, tem direito isso, tem direito aquilo. Meu filho, Aí o camarada cria uma solidariedade impossível, porque na hora que vai ter que produzir riqueza, que aí vai mexer com a economia, esses caras não estão acostumados a fazer nada disso, nem querem isso. Eles querem apodrecer, querem deixar cair. Quanto mais cair tudo, para eles é melhor. E vai distribuindo coisa que não tem, que não existe, entendeu? Vai fazendo isso, então vai criando uma simpatia. E o povo vai se alienando, pensando que a vida é assim mesmo. Então, vai ficando em busca daquele paizão, daquele salvador da pátria. Entendeu? O cara vai ficando ali junto com ele. Não, esse cara, daqui a pouco ele me arruma uma bocada, não sei o quê. Fica tudo aparelhado, falando a mesma coisa. Você vê, quando esse Gabriel Monteiro, que é muito, muito interessante ele, quando ele faz pergunta, tipo um método socrático, já falei, faz pergunta para as pessoas, por que você está aí? Está na greve? Por que você está... O cara não sabe responder porque está em greve. O que ele está reivindicando? Se perguntar quem é o Lula, ele não sabe quem é o Lula. Então, o pessoal não sabe nada. Foi montado assim uma coisa, mas ele fica falando aquelas mesmas coisas. Lula livre.
que importa é que ele está falando aquelas coisas, quer dizer, e fica dizendo que o... Ele chama o Gramsci, se chama de idiotas úteis. Né? Idiotas úteis, entendeu? Para você ter só uma ideia, só um exemplo que eu posso dar. Ontem, porque eu falei, eu tenho amor à sabedoria, eu quero a verdade. Tá? Mas esse pessoal não tem verdade, não é isso. Qual é a narrativa que vai valer? Tem que ser a minha narrativa, eu vou impor essa narrativa para que aquela outra narrativa, mesmo que essa outra narrativa esteja levando a verdade, não me interessa. Me interessa que eu ganhe. É luta ideológica. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que dizer que o socialismo é melhor. O camarada tem que arrasar tanto o outro lado, de maneira que você acabe dizendo, não, isso aqui que é bom, mas você não sabe nem o que é isso. Entendeu? Então, só para te dar uma ideia, né? Ontem eu estava lendo, saiu uma notícia. Puta merda, o que é isso? Notícia era o seguinte: Bolsonaro está impedindo, está cortando que as pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, não possam ser empregados. Vai cortar. Você sabe qual é a verdade? Bom, falando dessa maneira, o que é que acontece? Na lógica deles é o seguinte: bom, todos os deficientes vão ficar contra o Bolsonaro, vão ficar a favor de mim, que sou eu que estou falando isso. Entendeu como é que é a lógica? Aí quando você vai ver, o que acontece? Para cada... Eu não me lembro mais qual era o número. Tinha um número, não sei se era 1.000 ou mais. Uma empresa que tiver isso, aí tem que ter tantos funcionários com deficiência. Tá? Mas pensa o seguinte: quantos brasileiros têm para trabalhar, às vezes, numa firma que seja grande, mas que tenha competência? E já pensou ainda deficiente ainda? Aí o patrão chega ao ponto: eu não posso fazer, não posso trabalhar, não posso empregar esse cara, não tem jeito, ele não sabe fazer as coisas. Entendeu? Aí o que acontece? Esse patrão começa a receber multa. Quer dizer, ele nem emprega e recebe multa. E o que o Bolsonaro está propondo, o que era? Não, se ele não consegue empregar, ele pega esse dinheiro e dá para uma coisa relacionada com os deficientes. Coisa lógica. Entendeu? Mas os primeiros não. Os primeiros usaram o seguinte: os deficientes vão ficar... Eles já estão sem. Eles não têm como. Não adianta ficar arrumando boquinha para as pessoas, entendeu? Não sabe fazer nada, fica lá, bota o terno. Não é isso a questão. Essa é outra questão, isso aí é a renda básica universal. Essa é outro tipo de conversa, não é essa. Entendeu? Bom, não sei se eu já falei muito, já tem 40 minutos aí, só eu falando. Vi a questão aqui das Eu vou ver perguntas, se alguém tem. Tem uma moça chamada Silva Gold, colocou Good evening, sir. Deve ser estrangeiro. Deve ser estrangeiro. Bom, boa noite, que ela está falando. Boa noite. Vou falar aqui. Boa tarde, no fundo. Boa tarde. Eu não sei, João Carlos, se eu respondi, né? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu... esse negócio, esse palhaço todo que tem aí, isso faz parte, né? Você tem que botar gente incompetente. Você acha que o Lula vai querer botar alguma coisa, pessoa perto dele que seja competente? Nem o Bolsonaro quer, cara. Os caras, esse é que é o grande problema. Quando o camarada tem uma ideia de... Mas Bolsonaro disse que ia colocar as pessoas especialistas nas... mas assim, na hora da presidência... funções. Não, isso é outra coisa, ministério e tal. Mas na hora de querer, vamos dizer, esse cara vai competir comigo para ser presidente da República, eu acho... É um troço horroroso isso, né? Porque a pessoa tem que reconhecer quando o cara é melhor do que ele. É melhor para dirigir o país. Não é você quer ficar o tempo todo querendo ser o bonzão, quando não é o bonzão.
né? Uma das desconfianças que eu tenho, eu já falei, é o seguinte: eu acho que o Bolsonaro não tem desconfiança, não tem os meios de ação. Não adianta ser executivo, não, ter as Forças Armadas. Se ele der uma ordem, por exemplo, você acha que as Forças Armadas vão obedecer? Não sei. O cara, às vezes, ocupa um posto, mas ele não quer dizer que ele tem os meios de ação. Porque antes dele ocupar aqueles postos, já tinha os meios de ação. Já entrou dentro daqueles meios de ação. É mais ou menos o seguinte: eu vou me tornar policial, aí, bom, me tornei policial, vou me apresentar, aí daqui a pouco você não quer comungar com aquela bandalheira, com aquelas coisas todas, o pessoal põe você na rua, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma incursão lá na favela. Você vai na frente, o primeiro ativo você são mineiro. Você vai cooperar. Entendeu? Os meios de ação já estavam lá. Então, quando um camarada quer fazer uma coisa diferente, ele precisa saber fazer. Precisa constituir uma força para ter esses meios de ação para poder agir. Por que eu estou, quando eu dei uma palestra aqui, segunda, terça, não me lembro mais, porque eu estava falando o tempo todo. Vocês, pessoal, vocês não querem que o Centro Cultural Paraíso Terrestre tenha paradisíaco, não tem meio de ação, não tem força, não tem poder. Nós vamos ficar vivendo sem poder. Tem que entender, por isso que eu estou dando essa palestra agora aqui, esse negócio aqui, relacionado, já fiz essa cultura relacionada com o que existe em relação ao poder, como é que ele é constituído no Brasil. A gente tem que fazer para ter poder. Tem que ter poder de quê? De divulgação. Eu não quero poder no sentido político de assumir, eu não quero me candidatar a nada, entendeu? Mas um centro cultural é o nome, paradisíaco, é voltado para o paraíso. Se a gente não tiver força para formar pessoas com essa cabeça, para poder ajudar o Brasil, entendeu? Agora você vê que, estou falando para vocês, eu não sei quantas pessoas tem, você vê, as pessoas não atinam nisso. Quantas pessoas estão falando, ó, entra na voz mecênica? Não está entrando, cara. Não está entrando. Você vê, eu tenho poder? Nenhum. Nenhum. Nem para dizer um cara que às vezes gosta, se você me perguntar, às vezes eu pergunto às pessoas, para ver se elas têm alguma resposta, porque não é do desinteresse, é porque do não comprometimento. As pessoas não se comprometem com nada. E aí, quem vai mandar? São os caras que querem o poder, se comprometem, né? Se arruma aquelas patotinhas, aquelas coisas todas, e a gente vai ficar, ó. O que eu posso fazer, cara? A pessoa não tem nível para entender uma coisa dessa, não tem vontade de fazer algo para constituir, para botar a obra de mestre samba para fora, não. Não sei como é que é esse bando de gente que tem de messiânico aí, o que eles querem na vida, cara? Entendeu? É verdade isso aí tudo. Que o Maia não podia nem ser eleito para vereador, é verdade. Agora, a pergunta que ele fez foi essa, que eu não sei se eu respondi. Como a sociedade pode sair da armadilha de Gramsci, já que não se pode contar com as Forças Armadas, vocês deram din-din, né? Bom, a arma é a seguinte, né? No mínimo, é você fazer uma... Porque assim como existiu a reforma protestante, a Igreja Católica fez uma contra-reforma. E partiu para a briga, hein? Partiu para a briga. Uma luta ideológica, até termos da física e tal, mas partiu para a briga. É claro que a gente tem que fazer uma luta que já está sendo feita. A gente tem uma parcela pequena, mas, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que eu citei ainda há pouco, tem uma parcela grande, que já faz uns 30 anos, eu enquanto era comunista, ele já não era, ele também foi comunista. Então, mas ele saiu mais cedo.
Então, essas pessoas, teve Paulo França também, teve outros que fizeram esse trabalho, né? Então, tem muita gente que hoje já chegou à conclusão, até mais forte um pouco. A gente pensava que o Lula é só mau caráter. Hoje a gente já está achando que ele já está a nível de Gagá. É Lula Gagá, quer dizer, um cara que já não bate bem da cabeça, quer dizer, já está com arteriosclerose, já está com um monte de coisa aí. Então, quer dizer, hoje a gente já está entendendo que o PT, esses anos todos, que não foram pouco, mais de 14 anos foi no poder. Mas ele antes mesmo já estava mandando e todo mundo ficou calado. Lula não respondia a nada, não dava entrevista nenhuma, só viajava, aproveitou bastante a vida, roubou bastante, deixou os outros roubar, né? Criou esse Foro de São Paulo com as outras pessoas aí para continuar, né, nessa boa vida e tal. Então você vê, hoje ele não consegue fazer mais nada. Já existe uma contraofensiva, né? E, da minha parte, que eu acho que a gente tem que continuar fazendo, eu acho que, mas para isso a gente precisa ter força, precisa ter os meios de ação, precisa entrar na voz messiânica, precisa dar força para a gente, porque senão aí fica difícil, né? Esse é o caminho, a gente tem que fazer isso. Esses generais tudo frouxo aí, que está doido, né? Não tem patriotismo nenhum, né? A gente tem que ficar falando com eles, ó, cara, vocês aí estão devendo, não ficar com essa embromaçãozinha de ficar toda hora cantando o hino nacional, não é isso não, é muito mais, né? Entendeu? Então a gente vai ter que fazer esse papel. Mas em todo lugar. Hoje, por exemplo, você vê que um aluno já, o professor ficou falando muito, ia na sala com aquela um Che Guevara na camisa, não sei o quê, ficou falando, doutrinando os garotos o tempo todo. Um dos garotos foi fardado com o uniforme da FAB. Força Aérea Especial. Força Expedicionária. Força Expedicionária. Força Expedicionária Brasileira. Ele foi com o uniforme lá. O professor parece que tentou botar ele fora de sala, não sei o quê, mas eu sei que acabou o diretor dando razão a ele. O professor foi para fora. Não é isso? Foi isso. Quer dizer. Então, hoje está já acontecendo essas coisas. Quer dizer. Então, o professor agora não é o dono do... pode falar qualquer coisa, não, porque os pais também já estão por conta. Entendeu? Então, já está sendo criada no Brasil uma coisa que... essa contraofensiva. O Globo, cara, o Globo está maluco, porque eu tirei Cancelou a assinatura. Cancelei a assinatura. Pô, o tempo todo, essa última agora, eles estavam querendo me oferecer, como é que era? R$50. R$ 59,90, justificando de R$60, justificando que era Black Friday, uma promoção da Black Friday, por um ano. R$2. O jornal custa 5, não me engano. Não sei, né? Acho que é R$2, olha só. Ela não deixou, minha esposa ficou falando lá com ele 50 minutos, sei lá quanto. E eu disse... Não, você já tinha falado. Você já tinha falado com outro atendente. Mas o que eu ia falar dessa vez? Sabe para dizer, olha só, meu amigo, eu tive uma experiência não é palavra assim, eu vi acontecer uma fita de vídeo na África, o pessoal da Europa, lá te passava o rio assim, eu me lembro que eles foram botando todo esse descartável de computador, dessas coisas todas, essa geringonça toda, jogava tudo lá. O que aconteceu? Começou a vir mercúrio, os aparelhos lá tinham não sei o quê, pegou um rio, esse lixo dessa qualidade, uma seringa descartável, né? Cara com câncer, com AIDS, não sei o quê, essas coisas todas. Pensa, essa geringonça toda. Não ia falar para ele, eu vi essa experiência. E vocês estão querendo fazer comigo o seguinte, vocês não estão me ouvindo, o meu problema não é monetário, o meu atrativo não é monetário. Vocês estão querendo botar um lixo para minha casa.
esse jornal é um lixo. Se eu tivesse um cachorro que cagasse, que eu limpar a bunda do cachorro, tudo bem, mas eu não tenho nem cachorro para fazer isso, nem gato, entendeu? Então vocês querem que eu faça o que com esse lixo? Você está me despejando de pessoa, daqui a pouco você quer me despejar todo mundo que não quer o Globo, você vai me jogar na minha casa esse jornal para me fazer o que com ele? Eu não vou ler Miriam Leitão, tá maluco, cara? Não vou ler aquelas turmas todas, Anselmo Góes, o Bernardo não sei o quê, o Casais, o Anselmo, o Caiado, sei lá o que, o Ascani. Um monte de vigarista aí que eu não quero nada editorial do Globo, já pensou? Não quero nada disso, cara. Você está falando o quê? Economia comigo? Eu não estou econômico. Meu problema não é econômico, meu problema é ideológico. Eu não tenho esses valores. Não quero isso, estão defendendo seus interesses. O Lula deixou vocês roubar, dava dinheiro para vocês, tudo bem. Vocês nem petistas vocês são, não. Vocês não são nada, vocês são do dinheiro, entendeu? Como é que o Galvão pode ter aquela casa dona toda? Pô, que salário que ele devia de ganhar? Quantos milhões por mês? Tem cabimento nisso? Os caras de novela, não sei o quê, ganhando dinheiro. Não tem isso não existe. Tem que acabar com isso. Futebol também acaba com esse negócio de dinheirão todo. Não pode isso aí, isso não tem. Tem que acabar, tem que começar a ver. Pô. Então, João, para mim é isso. Tem que se enfrentar. Já está sendo enfrentado, já estamos levando uma certa vantagem. Estamos levando vantagem, tanto é que nós elegemos Bolsonaro. Senão o Lula ganhava de novo. Né? Então, nós já podemos contar que nós estamos já ficando melhor. Né? Mas não quer dizer que estamos... a nossa ideologia ainda perde para os políticos. Você vê se toma aí. O Alcolumbre, se ele quer botar na pauta, se não quer botar sob a segunda instância, se não quer. Eles que não querem. Né? Não é que eles tenham a ideologia deles, o Supremo Tribunal Federal decide aquelas coisas, aquelas merdas de Toffoli, de Lewandowski, essa porcariada toda. Eles decidem lá, mas eles não têm o aval do povo. Presta atenção. Antes tinha, porque ideologicamente eles estavam ganhando. Agora não. Eles não têm mais isso. Porque eles têm a força. Mas estão sendo minados. Porque quando a pessoa não tem justificativo, vai ficando patente que eles são os ditadores. Nós não vivemos na democracia. Existem essas ditaduras institucionais. É isso aí. Entendeu? Não sei se tem mais alguma coisa aí. Pedro Luiz, o Pedro Luiz chegou. Ei, Pedro Luiz, não vai entrar não, Pedro Luiz? Está tão entusiasmado que eu não sei por que ele não entra. Na voz messiânica, tu vai ficar lá de fora, hein, cara. Mas ficou satisfeito, João Carlos? Bom, acho que já gastamos aí, eu não sei não, mas deve ter. Aqui eu já me perdi, não estou vendo nem mais. Está ali. 55 minutos. Acho que deu uma ideia geral para as pessoas, não? Tá bom? Então, a partir de... Acho que é sábado, se não me engano. É sábado, né? Acho que é sábado. Eu vou começar a botar sobre o primeiro livro da República de Platão. Só para aquelas pessoas que estão na voz messiânica. Por favor, as pessoas que estão aí, entrem na voz messiânica, senão vocês vão ficar sem espaço. Se vocês não têm interesse também, eu acho que isso aí não tem grande valor, posso fazer nada. Tá certo? Até a próxima.